Graça e paz, irmãos. Hoje vamos pensar um pouco no livro de 2 Reis, capítulo 5, alguns versículos distintos. No 2 e 3 nos diz: Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo 13. Se ele te houvesse dito, o profeta, alguma coisa difícil acaso farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. 21 e 22. Então foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: Vai tudo bem? Ele respondeu: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Meus amados, o contexto da história se dá entre 2 reinos que se enfrentavam constantemente. A Síria, que era liderada pelo rei Ben-Hadad, conforme 2 Reis 8:7, e o reino de Israel, com o rei Jorão, conforme 2 Reis 1:17. Sempre que lemos esse texto, os destaques são Naamã e o profeta Eliseu. Hoje vamos observar o texto, ou a história, por outro ângulo. E as nossas figuras em destaque serão a menina sem nome, Geazi, o moço de Eliseu, e o servo do rei da Síria que estava a serviço de Naamã. A menina sem nome foi capturada em uma das investidas dos sírios na fronteira do norte de Israel. Essa menina foi tirada da sua família, da sua terra, tornando-se serva na casa do comandante do exército que a havia escravizado. Podemos imaginar como esta menina se sentia ao chegar num lugar desconhecido, sem família ou ninguém para lhe proteger. Mas uma coisa fica clara nesse texto: ela guardava os ensinamentos dos seus pais. Sendo israelita, ela sabia sobre as condições da lepra e suas consequências físicas, sociais e religiosas. Já pensaram, irmãos, aquela menina olhando pela primeira vez as mãos, o rosto do seu Senhor e descobrindo que estava diante de um leproso? Como lidar com tantas questões sozinha? Ao mesmo tempo, sua reação foi surpreendente. Creio que orientada por Deus. Ela sentiu compaixão daquele homem. Ela teve um coração piedoso. Ela também teve ousadia para vencer as barreiras sociais, as barreiras raciais, políticas e religiosas, arriscando até mesmo a própria vida para anunciar o caminho da cura. Essa menina mudou a vida de Naamã, física e espiritualmente, e passa para nós um grande exemplo de compaixão, ousadia e fé. E com certeza aconteceu porque o Senhor Deus, o soberano de toda a terra, estava entronizado em seu coração. Ela cria em Deus, mas crer em Deus apenas não torna alguém servo. É preciso crer, obedecer e servir. Para ela, o povo sírio era estrangeiro, gentil, mas era também alvo do amor de Deus. A menina serva da mulher de Naamã tinha credibilidade, porque fazia suas tarefas com presteza, com dedicação e lealdade. Dava testemunho de fidelidade ao Deus de Israel. Apesar
de ser conhecida como serva da casa de Naamã, esta menina foi verdadeiramente, antes de tudo, serva de Deus e cumpriu a sua missão. No versículo 13, o servo do rei da Síria aconselhou Naamã: se não fosse o servo que dera credibilidade ao recado do profeta Eliseu, Naamã teria perdido a bênção da cura, tanto física quanto espiritual, o encontro com Deus. Quando ele fez a declaração da obediência, a mente dos servos não estava ofuscada pela ira insensata e pelo orgulho. Eles pensaram baseados no que conhecia de Naamã, na reputação dele, que muitas vezes arriscava a vida nas batalhas. Ele não era homem de rejeitar coisas difíceis a ser realizadas. Se o profeta dissesse que poderia ser curado se realizasse algo difícil e perigoso, teria cumprido a tarefa. No entanto, o profeta dera uma ordem humilde e de fácil obediência: vai e lava-te. E as palavras dos servos acalmaram Naamã, e ele resolveu obedecer e foi curado. E muitas pessoas puderam conhecer o Deus de Israel através de Naamã, através da cura de Naamã. O servo do profeta Eliseu vivia livre em sua terra, convivia diariamente com Eliseu, o profeta de Deus, tinha todas as oportunidades de aprender sobre Deus e testemunhar milagres. Mas sua desobediência foi aflorada pela cobiça. Seu coração ganancioso veio o engano, a mentira, para conseguir bens materiais indevidamente. Isto cegou seu entendimento da onisciência e onipresença de Deus. O resultado foi trágico, como nos diz o versículo 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele, leproso, branco como a neve. Em lugar de dinheiro, Geás obteve a lepra. Quando a ganância se apoderou dele, o pecado de Geás se multiplicará, e outro tanto sucedeu ao seu castigo, segundo a sua descendência. Eliseu não aceitou nada em troca, porque ele entendia que toda a honra e toda a glória pertencia a Deus. Para nossa reflexão, irmãos, eu deixo: que tipo de servo eu sou? Vamos pensar nisso. O servo de Eliseu, apesar de conviver com o profeta, não guardou os seus ensinamentos no coração. Ele cria em Deus, mas não obedeceu e não entendeu a atitude de Eliseu em não aceitar os presentes de Naamã. E nós, como temos agido? Nós que estamos ouvindo a palavra de Deus constantemente, conhecemos a Deus. Qual a nossa atitude diariamente? Vamos pensar, irmãos, e vamos corrigir aquilo que precisa ser corrigido. O servo do rei deu crédito ao profeta, aconselhou Naamã. Nos mostra que Deus usa quem Ele quer e de várias maneiras para nos falar. Meus amados, nós precisamos estar atentos para que sejamos servos como a menina sem nome. Servos que obedeçam a Deus, servos que guardem os ensinamentos do Senhor, que pratiquem a fé, dê testemunho e que não se esqueça de falar das boas novas de salvação a quem precisa ouvir. Que Deus nos abençoe.